Desistir do grande sonho da minha vida me fez fortalecer o meu propósito. Hoje eu vou te contar uma parte da minha história e o que mudou tudo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Júlia Marcela, eu sou terapeuta holística, naturopata, comunicadora. Eu sou uma mulher completamente expressiva. E esse é o primeiro vídeo do meu canal. E aqui a gente vai falar com a alma, a gente vai falar de sensibilidade, de autocuidado, a gente vai trazer reflexões que vai fazer a gente olhar para questões lá dentro que antes estavam adormecidas. Então é esse o meu objetivo aqui. E eu espero muito que ele seja cumprido, hein? Durante a maior parte da minha vida, eu achava que o meu propósito era ser médica, né? Era trabalhar nesse processo de cura com as pessoas, era salvar a vida, era curar pessoas. E isso começou desde muito pequenininha, né? Quando eu era criança, eu ia muito no dentista, né? Eu achava incrível, né? O que a dentista fazia ali comigo, né? E aí eu começava a simular esse caso, eu comecei a achar interessante, né? E depois eu comecei a perceber e a gostar de brincar de médica. E aí, de fato, eu fui crescendo, né? E aí essa vontade foi se fortalecendo em mim. Passou, aí veio a adolescência, né? Aquele processo que a gente entra na escola e vem mais aquele questionamento: o que é que você quer ser quando crescer? Inclusive é um tema bem importante que, quem sabe, um dia eu trago aqui e converso sobre isso com vocês, né? Que desde criança, né, normalmente vem com o que é que você quer ser quando crescer? E aí você vai crescendo, vai ficando adolescente, entra na escola e existe uma certa pressão, que às vezes pode ser uma pressão indireta nesse início, né? Com o sentido de ser normalizado, esse questionamento de já sabe o que você vai fazer quando crescer, já sabe o que você vai fazer, chegou o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Como assim você não sabe o que você quer ainda? Você tem que escolher uma faculdade, porque quando você sai do terceiro ano do ensino médio, você já precisa entrar nessa faculdade. Ou seja, é colocado ali, né, na cabeça do adolescente, né, na cabeça do criança adolescente, né, porque assim, sinceramente, não sei vocês, mas eu senti que eu só saí da minha adolescência ali dos 20 anos pra cima, e eu só vim me sentir adulta um pouquinho depois, né? Eu não sei vocês, mas enfim, cada um é cada um. E, enfim, é colocado essa pressão, né? Que muitas vezes o adolescente se sente pressionado e outras vezes, nesse começo, ele não se sente pressionado, mas é normalizado, sabe? Eu estar no ensino médio e eu já basear toda a minha educação e todo o meu estudo focando e direcionado em saber o que é que eu quero ser. O meu futuro depende da faculdade que eu escolher agora. Então eu preciso saber o que eu quero passar o resto da minha vida inteira fazendo. Vocês percebem o quanto que tem uma pressão em relação a isso? E até hoje eu vejo muitas pessoas normalizarem isso, sabe? Tipo assim, gente, tem noção que, assim, normalmente 17 anos, né? A gente sai, 16, 17 anos, a gente sai do ensino médio, né? E já tem isso desde sempre enraizado na nossa cabeça. O que é que eu tenho que ser, né? Enfim, é um assunto que é bom a gente realmente ir trabalhando e falando sobre, né? E pensar e refletir de fato para que não replique, sabe? Essa certa pressão. Porque, assim, cá entre nós, abrindo parênteses aqui, até foge um pouquinho, né, do tema desse vídeo. Prazer, Júlia Marcela, falo de uma coisa, depois entra em outro assunto, depois entra em outro, enfim. Chegou a adolescência, né, esse processo de ensino médio, enfim, né, ensino fundamental, ensino médio, e isso cada vez mais ia sendo fortalecido. Essa é a minha missão de vida. Minha missão de vida é ser médica, é fazer faculdade de medicina. E eu já sei os passos que eu preciso seguir para chegar até aqui. Né? Preciso entrar na faculdade, preciso me esforçar, preciso ter uma nota boa. Né? Depois preciso focar, estudar para o Enem, se eu quiser uma universidade pública, que no caso que era o meu caso, né? O meu sonho era entrar na Universidade Federal de Pernambuco, né, de medicina. Então, assim, isso já estava muito na minha cabeça enraizado. E realmente os meus familiares, eles sempre me apoiaram muito em relação a isso, sabe? Esse processo de não, é isso que você quer, então vamos lá. E assim, graças a Deus eu tenho esse privilégio de, em nenhum momento, né, os meus pais, né, principalmente os meus avós maternos, eles nunca colocaram essa pressão em mim, sabe? Tipo, não, você tem que ser médico, você tem que fazer isso. Nunca. Isso aí eu tenho esse privilégio, que na verdade deveria ser algo normal, que qualquer pai faz por você. Deveria ser normal, deveria ser o básico, né? Não ter essa pressão sobre o que o filho vai ser ou vai fazer. Então, graças a Deus, em relação a isso, né, eu tive, né, esse suporte de, tá, você quer medicina, vamos lá, né, a gente vai poder ajudar, se de repente você precisa fazer um cursinho, você vai poder fazer, e é isso, né, eu tive esse privilégio de poder fazer um curso bom, de poder passar ali uns 3 anos, eu acredito, fazendo um cursinho bom para pré-vestibular para medicina, porque logo quando eu saí do ensino médio eu não passei,
né, no Enem, que é um curso extremamente concorrido, e eu tive esses privilégios. E aí eu fui, tentei 1 ano, tentei 2 anos, tentei 3 anos, tentei 4 anos, eu acho que foi mais ou menos isso, se não me engano, né? Isso, após sair do ensino médio, eu tentei mais ou menos ali uns 3, 4 anos de cursinho. Enfim, dentro desse processo aconteceram várias coisas, né? E eu costumo dizer que a pessoa que mais me impressionava, na verdade, era eu mesma nesse processo, o que é muito comum, né? Hoje em dia, e também é muito comum, infelizmente, outras pessoas, além de ter a sua própria autocobrança interna, tem a autocobrança muitas vezes do pai. Tá aí o motivo de a gente realmente sempre que puder tentar trabalhar a nossa autoconfiança, nossa autoestima, nossa autovalidação, para de fato não ficar tão vulnerável também a essas expressões, né, dos nossos pais, porque não é só porque é nossos pais e estão ali dando o básico para a gente, que é a educação, é pagar uma escola, uma faculdade, né, que a gente vai permitir certos abusos psicológicos ali, né? Eu acho que é sempre deixar muito claro isso, sabe? Porque muitas vezes, hoje, muito menos, mas é dito que você precisa aceitar, né? Certos abusos psicológicos, assim, dos seus pais. E isso não é certo, sabe? Esse não é o caminho. Então, assim, voltando para esse meu processo de adolescência, né? E para essa pressão que muitas vezes a gente sofre em relação a já saber o que a gente precisa ter para a nossa vida. E no meu caso, eu sentia muito que eu tinha eu sabia o que eu queria, estava muito claro para mim, eu não tinha dúvida nenhuma do que eu queria. O meu caminho era esse, o meu propósito era esse. Eu via como propósito de vida exatamente isso. Porque é muito comum a gente relacionar o nosso propósito de vida com o nosso trabalho, com o nosso servir, né? Com o que a gente vai fazer para ajudar as pessoas. É muito normal esse propósito ter a ver com esse propósito profissional. Porque à medida que o meu propósito profissional está alinhado com algo que eu gosto de preencher a alma, esse é o meu propósito de forma geral, né? Tem esse nome propósito profissional, mas no fundo, na minha opinião, sempre é a mesma coisa, porque o seu propósito dificilmente vai ter a ver com o fato de você não servir, não usar os seus dons, seus talentos e suas habilidades, ao que você ama fazer, para servir para com o outro, para ter essa troca, sabe? O fluxo do dar e do receber. Eu sirvo você e eu recebo, né? E aí vem esse receber em forma de realmente de felicidade, por levar transformação na vida do outro, em forma de dinheiro, né? Que é a troca, a lei da vida, não tem nada de errado nisso. Enfim, né? São vários esses fatores. Sendo que aí nesse processo de adolescência, a gente sabe como é, né? Foi um processo que, assim, que para mim foi bem doloroso, sabe? Foi um processo onde diversas vezes, minha infância ela já foi meio que um pouco que muito problemática ali por N fatores, mas não entrar o fato agora. E isso também perdurou em uma adolescência bem doída, sabe? Bem ferida, com a criança interior ferida que se sobressaiu ali na adolescência. E aí vem aqueles dilemas, né? Vem várias questões, questões com autoestima, questão com necessidade de validação do outro, questão com necessidade de se encaixar. E uma coisa muito interessante, assim, que na minha adolescência eu sentia, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça de é impossível você amar a você mesmo. E aí eu lembro que eu ficava, como assim? Como assim alguém ama a ela? Ah, eu me amo. Não, não existe isso de se amar. Como é que a gente vai se amar? Como é que eu vou? Como é que a gente vai conseguir se amar? Parece meio louco, né? Mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu sentia que era impossível. E quem dizia que amava a si mesmo era mentiroso, porque não tinha como a gente se amar ao nível de você amar o outro. Aí veja só o nível, né, de feridas que eu tinha ali em relação a mim, né? Então, assim, foi passando esse processo e eu sinto que, assim, quando eu saí da escola e entrei no cursinho pré-vestibular, que é uma coisa completamente diferente, né? Até hoje eu sou muito grata, né? Eu sinto que toda essa minha jornada ali de 3, 4 anos mais ou menos no cursinho não foi uma perca de tempo. Por que não foi uma perca de tempo? Porque eu, de fato, senti que eu aprendi para além das matérias do curso, eu aprendi para a vida, sabe? Eu consegui, eu tive a oportunidade de conhecer professores incríveis, de ter aulas incríveis sobre temas relacionados à sociedade, sabe? Aos direitos humanos, a pautas importantes. E eu sinto que isso me fez como pessoa, sabe? Isso me fez começar a fortalecer a minha mente, a mexer e reacender algo que já estava dentro de mim, mas estava fechado, sabe? Que é essa questão de formar a minha opinião, de ter minha opinião, sabe? Discordar, concordar, discordar, pesquisar mais. E isso eu não sentia que eu tinha na escola, porque infelizmente, hoje em dia, a educação e muitas escolas elas estão lá para fazer com que a gente passe em provas e passe no Enem, e elas tenham lá, né, na escola um banner dizendo que os nossos alunos foram em primeiro lugar em tal universidade, mas na verdade não estão nem aí para, de fato, a educação para a vida. Existem muitas escolas que ainda são assim, não são todas, né? Mas, assim, né? E aí, enfim, nesse processo de cursinho, foi quando eu senti que eu fui cada vez mais crescendo e passando aquela fase da adolescência para jovem, adulta ali, né? Tendo experiências novas, foi quando eu também saí um pouquinho, né?
daquele casulinho dos pais, né? E fui fazer o cursinho para vestibular. Eu fazia em uma outra cidade, eu moro no interior, e eu fazia na capital, que é mais ou menos assim, 40 minutos, uma hora, né, daqui para lá. E aí eu comecei a realmente ia de ônibus sozinha, chegava lá muitas vezes sozinha, ficava lá. Pode ser coisa boba, né? Mas para quem era muito assim, super protegida, criar essas mini autonomiazinhas fez com que eu me soltasse mais, sabe? Esse processo, né, também no cursinho, foi bem difícil e doloroso, porque começou a mexer com coisas, sabe? Começou a fazer eu entender que, nossa, eu tô aqui agora, eu tô indo atrás de algo que vai ser o meu futuro, que vai ser a minha formação, que vai ser o meu trabalho, que vai ser o meu emprego, que é meu sonho, meu propósito de vida, né? Então isso acaba que gera certa pressão da gente com a gente mesmo, né? E movimenta várias águas aí, né, internas, né? E aí nesse processo foi que assim, mais ou menos para os meus 18, 19 anos ali, mais ou menos, que começou a vir vários incômodos, né? Que começou as minhas sombras se sobressaírem imensamente e que eu comecei a ver que, opa, preciso fazer um mergulho dentro dessas sombras. Tá na hora, né? Então aí nesse processo ali, mais ou menos 18 anos em diante, eu comecei a me interessar por conhecer a mim mesma, né? E aí foi nesse processo que eu fui ao decorrer do tempo conhecendo terapias diferentes, né? Foi um processo quando eu estava muito num momento bem depressivo ali da minha vida, bem complicado, que isso mexia em muitas coisas dentro de mim, né? Trouxeram muitas sombras à tona, né? Que queriam ser vistas, e foi aí onde eu realmente percebi que eu precisava iniciar a terapia. E aí comecei esse mergulho, comecei a acessar coisas, comecei a mergulhar em mim, comecei a acessar mais dores e sombras e feridas e traumas. E cada vez mais eu fui aprendendo a, pera aí, à medida que eu mergulho em mim, acesso minhas sombras, eu percebo que isso é uma atitude de auto-amor, né? E eu comecei, de fato, a entender o que era amar a si mesmo, o que é ter esse auto-amor, o que é você amar de fato assim antes de amar qualquer pessoa. Porque se eu não me amo, eu não consigo amar uma outra pessoa de forma plena. Porque se eu não amo nem a mim, se eu muitas vezes me maltrato, como eu vou amar plenamente uma pessoa sem ser muitas vezes tóxica, entende? Então, assim, foi um processo lindo de anos de terapia. E dentro disso, né, eu sempre fui uma criança curiosa, que gostava desses mistérios da vida, um adolescente que adorava, né, falar sobre astrologia, signos, cristais e essas coisas assim nesse mundo holístico, sendo que eu nem imaginava que isso em um momento ia me levar a algo. E aí eu conheci várias outras terapias holísticas, além da terapia com a psicóloga, né? Conheci diversas outras ferramentas holísticas que me olhavam como um todo, não dentro da caixinha, porque o holístico ele tem a ver com isso. O holístico significa abranger o todo, não só me ver de forma física ou apenas de forma mental, mas de me ver como um ser humano onde a parte física, mental, energética e espiritual importam, sabe? Não só se limitar a uma única questão ali. Então, nesse processo, eu fui cada vez mais me conhecendo, eu fui cada vez mais entendendo os meus limites, eu fui cada vez mais entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que de fato era coerente e alinhado comigo, o que não era. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi realmente a trabalhar esse processo de não me importar com a validação externa, né? Esse processo de saber dizer não, de saber me afastar do que não faz sentido para mim, com prazer mesmo ali. Em outros momentos também teve uma grande virada de chave da minha vida, que foi quando eu conheci uma medicina da floresta, né? Uma das medicinas da floresta, essa medicina indígena, assim, que quando eu consagrei essa medicina foi algo que eu não conseguiria explicar aqui, do quanto que eu senti e entendi que nós fazemos parte do todo, nós somos natureza, nós de fato fazemos parte desse todo, a gente não está desconectado com isso, né? E aí foi acontecendo um mergulho ainda mais profundo dentro de mim, né? E dentro desse processo foram várias descobertas, né? Foram vários abraços no meu lado sombra para que o lado luz pudesse cada vez mais se sobressair ali, né? E durante esse processo, quanto mais eu ia me conectando comigo, me conhecendo, me acolhendo, me validando, mais esse processo e essa certeza de ser médica, de fazer faculdade de medicina, ela ia deixando de fazer sentido. E isso também foi doloroso, porque eu ficava simplesmente assim, como assim? O que está acontecendo? Aí eu acho, aí teve, isso foi longo, tá? Isso foi um processo assim que perdurou até eu aceitar e entender conscientemente que é porque não fazia mais sentido a faculdade de medicina para mim, né? E eu ficava, mas nossa, como assim, né? Eu tô cada vez mais me trabalhando, cada vez mais me conectando comigo, né? Eu tô seguindo firme, eu tô indo pro caminho certo, mas tá deixando de fazer sentido, tá deixando de eu me imaginar lá na faculdade de medicina, me imaginar lá sendo médica e eu não tô mais sentindo aquela alegria, aquele
brilho nos olhos, aquela vontade de chorar de emoção, tá deixando de fazer sentido para mim. E isso foi muito estranho e doloroso, porque para pra pensar, sabe, a sua vida inteira, o seu propósito era ser médica, e de repente aquilo deixou de fazer sentido para você. Então é um processo de desconstrução que muitas vezes é doloroso, né? Mas graças a Deus ao amparo com as terapias que eu fazia com a minha psicóloga também, foi um processo que a gente conseguiu passar, que eu consegui entender com clareza, até eu perceber que a faculdade de medicina não era mais o meu caminho. E, na verdade, foi apenas uma simbologia do que é a verdadeira medicina para mim. Porque, na verdade, existe uma medicina que sempre existiu antes mesmo da faculdade de medicina existir. Então, é uma coisa que, assim, a faculdade de medicina foi uma simbologia para eu chegar passo a passo e entender que a minha verdadeira medicina não estava dentro de uma faculdade. Não estava dentro de uma faculdade que muitas vezes coloca você dentro de uma caixinha, que muitas vezes faz com que você se torne refém de uma indústria farmacêutica, onde só foca em resolver sintomas e não foca em entender as causas das suas questões, e não foca em entender a parte energética e espiritual das suas doenças, das suas questões, que está completamente refém de passar remédio da indústria farmacêutica, sabe? De prescrever ao invés de se conectar com o ser, né? E lá nesse tempo, quando eu era adolescente, né, também, né, depois de um tempo eu entendi que na verdade eu queria ser médica cirurgiã. Eu queria abrir as pessoas, veja só a simbologia de abrir as pessoas e consertar as pessoas, salvar vidas, né? E veja só que interessante essa simbologia de abrir, de fato abrir o outro, mergulhar dentro do outro e organizar e ajeitar as coisas lá dentro. Veja as simbologias, né? Então, assim, eu entendi, eu percebi, né? Eu precisei passar por todo esse processo e perceber que a minha medicina sempre esteve na natureza, que a minha medicina sempre existiu para além da faculdade de diplomas, que não fazia mais sentido. Eu não queria ser uma médica que simplesmente ia apenas fazer alguma cirurgia e salvar uma vida e iria só escutar e prescrever um medicamento. Eu não queria ser esse tipo de médica, sabe? Eu queria ser uma médica que realmente enxergasse o outro, enxergasse, entendesse que o outro tem energia, que nós temos energias e somos energia, e não adianta apenas olhar para a parte física, para sintomas, sem entender a raiz de todas as coisas, né? E aí eu percebi que realmente não fazia sentido para mim, né, esse processo. E, Júlia, mas tu poderia entrar na faculdade de medicina e tu faria o que tu queria depois, mas assim, para mim não faz sentido. Eu não iria passar 6 anos dentro de uma faculdade onde a grade curricular é extremamente feita para você seguir aquilo e você não ia ter que tempo. Quem faz medicina, né? Todo mundo conhece alguém que faz medicina e sabe como é algo que, assim, você fica praticamente sem tempo de existir, entende? Então não era minha opção, não era entrar na faculdade, ser uma médica diferentona e sair da caixinha que me colocam, não fazia sentido para mim, né? Eu entendi que eu queria ser uma pessoa profissional que eu pudesse ajudar, guiar as pessoas nesse processo de cura interna, de mergulhar dentro de si, de acessar as suas sombras, sabe? De se reconectar com a sua verdadeira essência, sabe? E alinhando o físico, mental, emocional, energético, entende? Sem excluir isso. E dentro desse meu processo, com tantas medicinas naturais que eu utilizei, sabe? Desde as plantas medicinais, né, com os florais de bar, com a aromaterapia, a cromoterapia, várias medicinas da natureza, medicina real, que cura desde a raiz, sem te deixar com várias outras doenças como sequela, sabe? Então, assim, eu entendi, compreendi toda essa simbologia, entendi de fato qual era a minha missão nesse processo, né? E foi doloroso no início, mas depois ficou muito mais do que claro, né? E para eu chegar nisso, foi um processo que não foi fácil nesse início e tinha um outro momento, aquele momento de eu falar essa minha decisão para minha família, né? E tipo assim, imagina só, né? A minha família, né? Que sempre esteve ali, me apoiou, investiu em mim, de fato, sabendo que eu queria ser médica, e de repente, algo que eu não desistiria nunca, alguém me vê dizendo, não quero mais fazer faculdade de medicina. Imagina como seria também esse choque para essas outras pessoas, né? Então, assim, incrível que pareça, todo esse meu processo de trabalho interior, de amar a mim, de me conectar comigo, de me autoconhecer, me autoacolher, me autovalidar, me ajudou a me sustentar a ponto de ficar firme na minha decisão e, obviamente, que eu fiquei um pouco com medo e nervosa em contar isso para os meus avós, para os meus pais, né? Mas eu sabia que, independente, né, da opinião deles, né, da resposta deles, eu ia seguir firme nisso, sabe? Porque se eu não sigo firme no que de fato a minha alma me chama, ao que de fato eu quero, e eu, ao invés de realizar sonhos meus, eu realize sonhos dos meus pais, eu não vou ser uma pessoa feliz. Pode até ser que, nossa, não, mas eu sou feliz aqui no começo, mas
isso não sustenta. Se você está realizando o sonho dos seus pais e, na verdade, não está realizando sonhos que são seus, vai chegar um momento que a conta vai chegar e você vai sentir, né? Eu posso parecer estar sendo dura ou pessimista, mas a realidade é essa. A gente precisa realizar os nossos sonhos, honrar os nossos pais, não é deixar de seguir o que a nossa alma chama para seguir e realizar sonhos dos nossos pais. E se os nossos pais nos amam, no final o que eles querem é nos ver felizes. Eles podem até reclamar, até discutir, até discordar, mas a partir do momento que os seus pais verem que você está feliz e próspera com o que você ama, pode ter certeza que eles também vão ficar muito felizes, né? A não ser que eles tenham alguma questão psicológica, né? Se não sejam pais meio que narcisistas, entre outras questões que não entram em pauta aqui, né? Aconteceu esse processo, né? E foi aí que eu despertei uma proposta para essa medicina natural, que é a naturopatia. A naturopatia são medicinas naturais que, de fato, vão nos ajudar a esse equilíbrio corpo, mente e alma, sabe? Então, assim, isso fez sentido para mim. Eu fiz aí meu curso de formação. É um curso fora da faculdade, né? Mas, enfim, hoje eu sou completamente feliz com essa formação. E cada vez mais busco sempre me especializar, estudar muito, porque é algo que eu amo muito, me aprofundar nessas medicinas e nessa área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento em si, né? E, enfim, foi incrível o quanto que trabalhar a mim mesma me fez ter o pé no chão para, de fato, não me importar com o que vão falar, né? Porque nessa sociedade hoje em dia, né, que valoriza muitos diplomas, se você tem 1.001 diplomas, do que o que você realmente tem verdadeiramente a oferecer, né? Existe essa pressão de, nossa, você não tem curso superior, nossa, você não faz o concurso público, nossa, você entende, é muita pressão. Então, assim, eu precisei ir contra essa pressão social que valoriza diplomas e diplomas e diplomas como algo que vai validar quem você é e sua capacidade profissional, sabe? Sendo que, assim, quem você é, independente se você esteja numa faculdade ou não, você não só tem um caminho de estudo, você não só vai estudar e aprender e ser profissional se você estiver dentro da faculdade com o diploma. Hoje em dia, a gente tem acesso a muitas informações, a gente tem acesso a livros, a literaturas, artigos científicos que você pode sim estudar e fazer sua própria faculdade, né? A depender do que você escolhe para você, né? Então, vamos sair um pouco da caixinha, porque tem sim uma solução. Eu não estou dizendo que ninguém pode fazer faculdade, que esse não é o caminho, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que o que você escolher seguir, existe um caminho, que não é apenas aquele que nos condicionam a achar que é, sabe? Então, assim, essa é um pouco da minha história, né? Sei que ficou mais longo, mas esse é o meu processo que eu tive, né? E hoje a minha missão é essa, o meu propósito de vida é esse. Eu me sinto bem conectada com a minha missão de vida. Eu me sinto conectada por saber que a minha medicina é a medicina natural, é a medicina da natureza. E por meio dela, eu posso guiar mulheres nessa reconexão com a sua própria essência, assim como eu me reconectei, sabe? Eu posso guiar mulheres nessa busca por essa clareza, por essa conexão com o corpo, com mente e com alma, rumo a, de fato, uma vida de realizações, uma vida com propósito, com verdade, uma vida onde você pode seguir o que sua alma chama. E isso é possível. Então, assim, eu trabalho com alguns atendimentos e acompanhamentos, mas o objetivo desse canal aqui também é, de fato, me comunicar e trazer um pouco mais desse meu propósito também da comunicação, de falar, de refletir sobre temas específicos que levam a, de fato, a gente olhar lá dentro e se auto-questionar, sabe? Deixar aquela chamazinha, aquela velhinha que está um pouquinho apagada, reacender. Então, assim, quero trazer mais temas aqui para vocês, espero que vocês tenham se conectado de alguma forma, né, com parte dessa minha história. E me conta se fez sentido para vocês, se vocês se realmente se identificaram com alguma parte nesse processo. Me conta um pouquinho da história de vocês, se vocês escutaram até aqui. Eu quero muito conhecer vocês, me conectar com vocês. E já se inscreve nesse canal, que em breve eu vou trazer novos vídeos. E, inclusive, se tiver sugestões de tema, me fala aí, tá? E um beijo, um cheiro, um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, comenta!